tarde a todos. Estamos aqui na nossa segunda aula. Vimos a nossa primeira aula sobre a educação inclusiva, continuando ainda sobre a nossa disciplina. Hoje nós veremos especificamente nas unidades 3 e 4 a acessibilidade na escola, adaptações curriculares como facilitadora da educação inclusiva e sua prática, e a participação da família e a inserção no mercado de trabalho. Então, iniciaremos por ver a acessibilidade à escola e a adaptação curricular como facilitadora da educação inclusiva. Bom, o homem busca liberdade, igualdade de direitos e oportunidades. Os seres humanos são diferentes uns dos outros, né? Então, tanto nas características externas quanto nas circunstanciais, nos diferenciamos quanto ao ambiente, quanto à comunidade, características pessoais, entre outras, sendo que todas essas diferenciações resultam em variáveis para a avaliação da igualdade. Então, existem características que mostram a conquista desses direitos e que principalmente levam ao fortalecimento da identidade pessoal e social desse indivíduo, perpassando além de tudo isso a sala de aula, né? Mineto, 2008, ele diz que há 5 aspectos, ele mostra que há 5 aspectos num ponto de vista teórico educacional. Quais são esses aspectos? Como desenvolvimento no sistema holístico e ecológico do termo, como libertação em busca de liberdade, como capacitação socioprofissional no sentido de manejo do meio, como informação, como formação no sentido do desenvolvimento individual. Então, dentre esses aspectos mostrados por Mineto, há um dos fatores mais importantes, né, que é o quê? A garantia de acessibilidade educacional dos alunos. Entende-se o quê? Por acessibilidade como diferente de acesso, né? O acesso é a ação ou a oportunidade de entrar ou sair, como coloco aí no slide, a aproximação de chegada de entrada, capacidade ou aptidão para conseguir algo relativamente difícil. A acessibilidade é a qualidade do que é acessível, do que tem acesso, o que é uma facilidade, uma possibilidade na aquisição da aproximação. Então, acesso, como nós vimos aí, ele é definido como a liberdade, a capacidade de se obter alguma coisa ou dela se fazer um uso. A acessibilidade já é um conjunto de fatores. Então, são conceitos que vão além do que diz respeito simplesmente ao ingresso dos alunos nas instituições educacionais. Mostra a preocupação com a permanência dos mesmos nesses espaços, para que se tenha uma melhor qualidade e eficácia da aprendizagem no contexto dentro da escola. Então, na Política Nacional de Educação Especial, né, na perspectiva da educação inclusiva 2008, a atuação da educação especial na escola mostra o que essa política nacional? Mostra a elaboração e organização de recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as possíveis barreiras para a plena participação e aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais dentro das instituições. Então, a educação inclusiva, ela constitui um paradigma educacional fundamentado na concentração dos direitos humanos. Então, a primeira condição para que haja educação inclusiva é o quê? É a nova forma de pensar, por parte do educador, por parte do educando, por parte da escola, não é? Por ambas as partes. Mineto, 2008, ele coloca que nas escolas as mudanças ocorrem lentamente. Mas por quê? Porque o que se percebe é apenas uma aproximação do espaço físico dos alunos com necessidades especiais dentro desse contexto, né, da escola regular. É uma inserção apenas do local físico, geográfico, que ele não pode ser considerado como inclusão. E apesar dos avanços verificados na legislação e da disponibilidade de informações nos meios midiáticos, né, na mídia, porque vai muito além de tudo isso aí. Então, deve estar pautado em quê? Essa inclusão no respeito, no apoio, na valorização das diferenças e na equidade de oportunidade, na formação desse indivíduo responsável por receberem essas pessoas. As escolas precisam estarem preparadas, os profissionais precisam estar preparados para receberem essas pessoas, esses alunos, né? Brasil, 1998, coloca o quê? Que a acessibilidade é a possibilidade de interagir com o ambiente. Então, essa relevância, né, essa sua relevância vem da necessidade de inclusão demandada pelas pessoas com limitações especiais. Para essa interação, precisamos garantir a esses alunos o quê? Os direitos estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, né, que assegura a todas as pessoas o direito à educação.
Então, nós temos algumas adaptações curriculares. O que são essas adaptações curriculares? São os ajustes e as modificações que devem ser feitos nas diferentes instâncias curriculares. Então, por onde começar essa organização das adaptações curriculares? É uma das perguntas que nós fazemos. Como podem ser essas adaptações curriculares? Então, para que se tenha o máximo possível de aprendizagem, deve-se favorecer as condições que eles são necessárias para essas adaptações. Mineto, 2008, ele coloca que essas adaptações curriculares são medidas que convertem o currículo num instrumento útil para responder à diversidade dos alunos. Então, qualquer modificação que necessite ser feita é considerada uma adaptação curricular. Não necessariamente elaborar programas paralelos, né, mas sim a introdução de medidas capazes de flexibilizar os currículos. Então, no primeiro momento, deverão ser consideradas as características individuais dos alunos, como eles estão entrando na turma e na série, quais são as áreas prioritárias e de maior dificuldade desse aluno, quais são os tipos de apoio mais eficientes para responder às suas necessidades, em quais situações o apoio deve ser disponibilizado e como fazer esse apoio, né? Os profissionais estão realmente preparados? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Se sim, se esses profissionais estão preparados, quais as funções e as responsabilidades que caberão a cada um, né? Então, após isso, nós poderemos definir verdadeiramente os conteúdos programáticos a serem trabalhados e depois os objetivos definidos, selecionar o que nós vamos ensinar, ok? Novaes, 2011, ele coloca que é necessário transformar a escola para que essa possa responder adequadamente às necessidades desses alunos. Então, a escola que pretende ser inclusiva, ela tem que exigir dinamicidade nesse currículo, na elaboração desse currículo. De acordo com o Ministério da Educação, nós podemos efetivar adaptações curriculares de duas formas distintas, que são o quê? As adaptações de grande porte e as de pequeno porte. Então, vamos conhecer cada uma delas. As adaptações de grande porte, o que são? Ela é regulada, ela é feita pela escola regular, né, e que promove as modificações que se encontram nas seguintes modalidades. São organizativas, são objetivos de ensino com o seu conteúdo, com a sua avaliação, com o seu método de ensino, temporalidade. E essas adaptações de grande porte, elas dividem-se em adaptações de objetivos. O que são? Eliminar ou introduzir objetivos específicos. As adaptações de conteúdo, o que são? Adaptações dos objetivos já realizados previamente. Adaptações do método de ensino e da organização didática, que são os métodos bastante específicos do ensino. As adaptações do ensino de avaliação, que devem ser retomados em novos processos de ensinar, não tendo como função principal classificar o melhor ou o pior da sala. As adaptações de temporalidade são os ajustes no tempo de permanência desse aluno em uma determinada série, em uma determinada sala de aula. Então, essas são as adaptações de grande porte. Quais são as adaptações de pequeno porte, né? São de responsabilidade direta do professor regente. São as adaptações de objetivos, que são os ajustes que o professor deve fazer nos objetivos pedagógicos. As adaptações de conteúdo, que podem ser priorização de tipos de conteúdos, priorização de áreas ou unidades de conteúdos, reformulação da sequência ou ainda eliminação dos conteúdos secundários. Tem também as adaptações de método, ensino e da organização didática. O que procura essa adaptação? As estratégias que melhor respondam às características individuais de cada aluno. As adaptações do sistema de avaliação, que são adaptações no processo de avaliação, modificando técnicas e instrumentos utilizados. As adaptações de temporalidade, o professor ele pode organizar o tempo, né, que cada atividade vai levar para ser feita. De acordo com as diretrizes e bases da educação especial, né, da educação básica, no seu artigo 8º, ele fala da flexibilização e adaptações curriculares. O que consideram? O significado prático e instrumentado dos conteúdos básicos, as metodologias de ensino e os recursos didáticos diferenciados. Então, a educação especial ela se torna um conjunto de medidas que a escola regular põe ao serviço de uma resposta adaptada à diversidade dos alunos. E não é mais concebida como um sistema educacional igual ou separado, né? Então, nós podemos também, dentro das deficiências, ver quais são os tipos de deficiências. Nós temos a deficiência física,
a auditiva, a visual, a mental. A deficiência física ela é a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, né? Essas deficiências físicas que nós temos, as mais comuns, é a amputação, a paraplegia, a paraparesia. A paraparesia, nós temos a tetraplegia, a tetraparesia, a triplegia, a paralisia cerebral e o nanismo. Dentro da deficiência auditiva, que é a perda bilateral parcial ou total de 41 decibéis ou mais, né, aferidas por quê? Pelo audiograma, nós temos com frequência de 500, 1000 Hz, 2000 Hz, vai depender do caso, né? E isso, a deficiência auditiva é dada pelo decreto número 5.296 de 2004, no seu artigo 5º. Nós temos a deficiência visual, que também tem um decreto, o decreto de número 3.298 de 99, e o decreto 5.296 de 2004, que conceitua-se como deficiência visual o quê? A cegueira, a baixa visão, os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 graus. Na deficiência mental, né, de acordo com o decreto 3.298 de 99, alterado pelo decreto 5.296 de 2004, conceitua-se como mental o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos. Certo? As deficiências múltiplas também, elas são, de acordo com o decreto 3.298, conceitua-se como deficiência múltipla a associação de duas ou mais deficiências. Então, vamos lá. A educação inclusiva na prática escolar, de acordo com esse quadrinho aí que nós temos, né? O que é essa educação inclusiva na prática escolar? É uma proposta que implica em uma nova postura da escola comum, que deverá propor no currículo, metodologia, avaliação, ações que verdadeiramente favoreçam a integração social. Então, é uma educação voltada para todos, né? O que significa? Os princípios, o currículo, a metodologia e a avaliação. De acordo com Silva, 2010, né, para que isso aconteça, é preciso ir muito além do simples discurso de escola para todos. É necessário que alguns questionamentos. Então, quais são os princípios para que a gente alcance, para que se alcance a inclusão escolar? Nós temos alguns princípios, que é o acesso para todos os alunos, a aceitação dos pontos fortes e desafiadores dos alunos, assim como a diversidade, as práticas reflexivas e as instruções diferenciadas, as noções de comunidade e colaboração. Então, olha só, a escola, ela teve de iniciar um processo de revisão da sua estrutura, né, refletindo sobre o quê? Sobre as novas formas de desenvolver e de pôr em prática o currículo, transmitir os conhecimentos e propor atividades. O princípio fundamental dessa iniciativa de inclusão está baseado em quê? Em o direito de todo ser humano, o acesso à educação. Então, além disso, a inclusão escolar nos espaços de estudo regulares, ela é mais importante para o desenvolvimento socioemocional, psicológico das crianças com necessidades especiais. Então, para o sucesso da inclusão escolar, o acesso para todos os alunos, e não somente para os que apresentam necessidades educacionais especiais, é muito importante, né? É oferecido para todos sem igual a oportunidade de acesso a currículos desafiadores. Devem ser planejadas atividades que possibilite a manifestação dessa aprendizagem, os talentos e a diferença de cada um desses alunos, né? Então, é possível construir, por um lado, o direito de todo aluno ter o seu lugar na escola, mesmo quando esse estudante apresenta características que o torna diferente dos demais. Então, o currículo. O que é o currículo? Vamos lá. É uma construção social ligada a um momento histórico. É o projeto que determina os objetivos da educação escolar e sugere plano de ação adequado para a execução desses objetivos. É construído a partir desses projetos. Então, os princípios para alcançar a inclusão escolar. Então, o que, quando e como ensinar? O que, como e quando avaliar? De acordo com o Mineto, 2008, o currículo não é algo frio, descontextualizado. É algo vivo, feito por gente e para a gente, né? Precisa ser visto enquanto ação. Então, quem é que planeja o currículo? Professor. E para quem que ele é planejado? Ao aluno. Qualquer escola consegue organizar um currículo inclusivo, né? Quando reconhece a complexidade das relações humanas, professor-aluno, basta apenas ter força de vontade. Então, a visão tradicional é pautada, esse currículo é pautado em duas visões, tradicional e crítica. A visão tradicional é pautada em procedimentos
técnicas e métodos preocupados com a transmissão de conhecimentos sistematizados. Os conteúdos são selecionados sem uma contextualização com a realidade. A visão crítica, os alunos e professores são sujeitos interativos orientados por princípios e metas, né? Os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, eles contribuem de forma determinante para a agilidade de adaptações. Então, de acordo com Torres Gonzalez, 2002, articula 3 dimensões sobre esse currículo: a reflexão, a estratégia e a ação. Então, a reflexão envolve bases filosóficas, ideológicas, princípios, objetivos, entre outras, enquanto pensamos, né, o currículo. As estratégias, elas incluem diferentes modalidades, níveis, elementos do currículo, né, como pertencentes, né, como pretendemos fazer acontecer. E a ação é algo muito importante, é uma dimensão que acontece a partir do que foi pensado e programado anteriormente, e implica na capacidade de colocar a teoria em prática, não é? Então, nós temos agora a metodologia inclusiva. Então, vamos aí para a metodologia inclusiva. É uma palavra derivada de métodos, do latim métodos, cujo significado é caminho ou a via para a realização de algo. Método é o processo para se atingir um determinado fim ou para se chegar ao conhecimento. Criar condições físicas, ambientais e materiais para a participação do aluno com necessidades especiais na sala de aula. E nós temos o quê? Favorecer, as metodologias elas favorecem os melhores níveis de comunicação, a interação do aluno com as pessoas que convivem na comunidade escolar, favorecem a participação do aluno nas atividades escolares, atua para a aquisição dos equipamentos e recursos materiais específicos necessários para adaptar materiais de uso comum em sala de aula e adotar sistemas alternativos de comunicação para os alunos impedidos de comunicação oral, tanto no processo de ensino-aprendizagem como no processo de avaliação. Favorecer a eliminação de sentimentos de inferioridade, menos-valia ou fracasso. Então, olha só. Vamos ver agora a avaliação sob o olhar inclusivo, né? A avaliação sobre o olhar inclusivo, mas como avaliar alunos com necessidades educativas especiais, né? Então, a avaliação com necessidades educacional é uma tarefa didática necessária e permanente no trabalho do professor. Então, é através dela, né, que vão sendo comparados os resultados obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e dos alunos. O aluno não deve ser o único a ser avaliado, há outros elementos a considerar. Deve ser organizada com base nas áreas conteúdos e objetivos nas quais foram feitas as adaptações curriculares. Então, como avaliar alguns alunos com necessidades pessoais educativas, né? Como eu acabei de perguntar para vocês. Então, existem 2 tipos de formas de avaliação desses alunos: a avaliação inicial e a avaliação continuada. A avaliação inicial, ela é muito importante. Por quê? Porque a avaliação inicial, um aluno com necessidade educativa especial, ele ingressa em uma escola, certo? Então, ele se depara com um novo professor, com um novo ambiente, com uma nova escola. Então, preocupa-se com o diagnóstico. Essa escola e esse professor devem se preocupar com esse diagnóstico e também ter essa avaliação diagnóstica completa desse aluno. O professor ele deve entender o que a criança tem e se fundamentar teoricamente, né? Se necessário, uma avaliação inicial por parte do educador implica o quê também? Conhecer o aluno enquanto sujeito, e não somente na sua patologia, né? Patologicamente. Deve-se construir um vínculo com o aluno e sua família, né? Para que assim se facilite esse processo de mediação da aprendizagem. Então, já a avaliação continuada, é preciso avaliar esses produtos por meio dos processos. Precisamos saber em qual lugar há facilidades e dificuldades, o que direciona as modificações necessárias, né? Então, a avaliação é diferenciada, está permeada ao processo de ensino e aprendizagem e possui caráter interativo, de acordo com o Mineto, né? Então, essa avaliação, ela considera as dificuldades do aluno e as do sistema de ensino, né? Pois as necessidades educativas especiais do aluno podem ser fortemente agravadas pelo contexto escolar. Então, essas avaliações, elas devem indicar os caminhos a percorrer para um melhor processo de ensino e aprendizagem, né, para os alunos com necessidades educacionais especiais. Deve ser organizada com base nessas áreas, conteúdos e objetivos. Ok?
Vamos então agora ver a participação da família e a inserção do aluno no mercado de trabalho. A hora e a vez da família. Aí no slide, acompanha comigo. O papel da família na trajetória da atenção à pessoa com deficiência perpassa por várias fases, desde a mudança de cultura, na aceitação do membro familiar, a superação de dificuldades, a luta dos direitos e a conquista de espaços societários. Então, olha só, a família, ela como uma instituição social, é importante porque dentro dos membros, né, esse membro tem contato direto entre si, eles têm contato direto entre si, estão ligados por laços emocionais e compartilham de uma história de vida, possui características e necessidades próprias, né? De acordo com o autor Silva, 2010. A família, assim como a sociedade, ela passou a aceitar a pessoa com deficiência com mais tolerância, sob a ótica da aceitação criativa. Acabava por ser discriminados antigamente, pela sociedade, uma vez que a pessoa com deficiência era merecedora de quê? Daquela condição realmente de um castigo que resultava nos atos pecaminosos, né? Cometidos pelos seus componentes ancestrais. Então, Salamanca reconhece a importância do papel da família na educação dos filhos e destina 4 artigos, enfocando a interação dos pais como parceiros, colaboradores do processo de interação e inclusão das pessoas com deficiência. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu 2º artigo, diz o quê? Que é dever da família e do Estado, inspirado nos processos de liberdade, dos ideais da solidariedade humana, que tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício de cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, olha só, vamos ver agora a inserção dessa pessoa no mercado de trabalho, né? De acordo com a consolidação das leis trabalhistas CLT, que traz uma regra específica quanto à assinatura da carteira de trabalho da pessoa com deficiência, aplicando-se as normas gerais. Quais são? Quanto à jornada de trabalho, lhes é garantida a redução ou flexibilização da carga horária, né? Não devendo haver diferenciação de salários aos demais empregados que exerçam a mesma função. Então, essa relação de empregador e empregado. A avaliação, será que realmente os benefícios, né, que essa pessoa com deficiência, será que realmente eles passam a ter essa inclusão, né? Será que eles realmente são inclusos no mercado de trabalho? Será que o mercado está preparado para receber essas pessoas e para, né, de acordo com a CLT, manter as regras específicas para essas pessoas, né? Então, nós vimos aí nesses 2 conteúdos, né, um resumo sobre essa parte trabalhista, essa parte inclusiva desse aluno na escola, sobre vários olhares, e essa parte também da questão do trabalho, da inclusão no mercado de trabalho. Eu espero que vocês tenham entendido. Nós estamos aqui para interagir com vocês na plataforma, qualquer dúvida, né, qualquer questionamento que vocês queiram fazer, nos procurem aí através do nosso e-mail, da plataforma, que nós estamos aqui aptos para mostrar para vocês, para ensinar vocês. E eu queria que vocês também assistissem agora esse vídeo, falando um pouco mais sobre essa reflexão dentro do mercado de trabalho. E até a próxima. Tenham todos uma boa aula.